Boa noite! Boa noite, minha gente. Dizer que não estou lamentando não estar presencialmente aí, sentindo essa energia, recebendo todos os abraços, comendo esse pão de queijo, né? Conversando com todos vocês, não é mentira. Claro que eu sinto, sim, nada substitui a presença da gente, a gente tá junto. Mas que bom que a gente tem esse ensaio de bilocação, que é o mundo da internet usado para o bem, né? Agora sim, então, conosco, Rossandro Klingen. Obrigado, gente. Olha aí a vibração de vocês, esse poder que tem, né? De desbloquear as coisas, os meninos se esforçando da TV FEB, enfim, é uma alegria muito grande. É claro que a alegria seria muito maior se eu estivesse aí. Se eu estivesse abraçando vocês, sentindo a energia desse ambiente, comendo um pão de queijo em Uberlândia. Mas eu acho que o meu corpo cobrou a conta de tantos voos no ano passado. E eu já fiz, gente, umas 4 ressonâncias magnéticas. Ontem eu passei 45 minutos naquela máquina que você entra dentro dela, parece ser enterrado vivo, não é um agradável. Tem que se concentrar. Você sabe que a primeira vez que eu fui nessa máquina, Janine foi comigo, quando eu fui uma ressonância há muito tempo atrás, que eu disse, Janine, eu não vou conseguir ficar nessa máquina. Vai que eu já fui enterrado vivo noutra vida. Então, por favor, vá comigo, fique tocando no meu pé para dizer que eu tô lá. E ela ficava, você tá aqui. Coisas da vida em família e da alegria de estarmos juntos aqui. Um beijo bem grande em Rubens e Divina, em toda a equipe da Web Rádio Fraternidade, em todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, para a gente falar de um tema tão importante e tem a ver com tantas coisas que vocês escutam das minhas muitas falas sobre a minha relação com minha mãe e que é uma relação como todas as outras, que tem altos e baixos, na verdade, mas ao mesmo tempo que me permitiu, ao longo da convivência com ela, aprender tantas coisas, aprender a importância de olharmos para os nossos pais, ainda que com as deficiências que eles carregam pela humanidade de que são possuídos, e viver essa experiência familiar e construir nessa experiência aquilo que a gente chama do honrar pai e mãe. Né? A gente sabe que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é o capítulo que fala do honrar pai e mãe, tem uma parte chamada piedade filial. E essa parte de piedade filial, ela sempre que cai no Evangelho no Lar aqui em casa, ela mexe com exatamente a concepção que Deus tem para a nossa vida sobre como devemos viver a nossa experiência familiar na nossa relação com a nossa mãe. Nós sabemos que quando nós nascemos, nós temos na nossa família a construção de modelos de intimidade que a gente chama, que seria mais ou menos o seguinte, é a forma como nós nos relacionamos em casa com as pessoas que nós amamos, vão criar padrões, protótipos, carimbos psíquicos que vão ser reproduzidos quando a gente casa com alguém, quando a gente está vivendo, por exemplo, na casa espírita, quando a gente está convivendo com as pessoas no mundo do trabalho, na escola, na universidade, onde quer que a gente vá, esses modelos prototípicos da família, esses modelos de intimidade, eles vão conosco. E é claro que os nossos pais, eles têm e carregam em si virtudes e imperfeições, como nós também as temos, né? Eu queria falar um negócio para vocês, porque eu estava conversando com alguns alunos recentemente, e eu falando para eles o seguinte, que quando a gente observa, cada geração que veio antes, ela meio que cumpria um papel. Ela sentia que havia um obstáculo a ser superado, que havia uma questão muito significativa no plano da família a ser superado, e se voltava uma geração inteira a essa função de resolver esse problema. Por exemplo, quando eu lembro dos nossos bisavós, eu lembro que era muito comum escutar que as crianças morriam muito facilmente, que as pessoas tinham 10 filhos, morria 4, morria 3, e que elas diziam assim, até com uma certa naturalidade, comum na época, olha, eu tive 10 filhos, mas 4 não vingou. Parecia que estava falando de uma planta, de uma rosa que você plantou, mas ela não vingou, até que, em algum momento, as pessoas começaram a se indignar com isso e disseram para si, não pode as crianças todas não vingarem. Não pode os pais viverem experiências sucessivas de luto. É impossível que nós achemos normal que crianças morram. Algo que em muitos lugares do mundo ainda acontece fortemente.
E daí a importância do trabalho, por exemplo, da Fraternidade Sem Fronteiras, inclusive que estarei lá no Malawi agora em fevereiro com uma equipe de pessoas para conhecer o projeto presencialmente lá, porque sim, lá ainda tem essa situação que era o que nós vivíamos no passado. Mas aí vamos voltando aqui para a nossa relação do Brasil e imaginar que essa geração de avós, então, tinha um compromisso. Meu compromisso é que meus filhos sobrevivam. Então eu vou dar tudo de mim, eu vou ter um esforço absoluto, porque esses filhos têm que sobreviver. É homens e mulheres que se desdobravam em trabalhos braçais e mães que passavam o dia cuidando dos filhos com um objetivo de que todos sobrevivessem, que nenhum morresse de desnutrição, de uma coisa simples, que hoje em dia já tem soluções. E essa geração cumpriu esse papel e nós não podemos esperar dessa geração de bisavós que eles entendessem sobre inteligência emocional, trauma, a importância do diálogo, de sentar com o filho, perguntar como foi. Nós não podemos esperar que essa geração tivesse esse desenvolvimento afetivo, porque eles tinham uma função de viver uma vida totalmente voltada para o trabalho e para a função. Você imagina o que é ter 10, 15, 20 filhos, uma mulher sozinha, enquanto o marido trabalhava, ela cuidava de todo esse ambiente. E aí depois veio uma outra geração, a geração dos avós. E essa geração dos avós, eles chegam e começam a perceber que a geração dos bisavós tinham cumprido esse papel de torná-los vivos, de mantê-los vivos. E eles pensam, bom, a missão da minha geração é que os meus filhos se alfabetizem, que eles frequentem a escola, que eles possam ir à escola. E aí veio uma geração inteira de pais que faziam um esforço descomunal para que os filhos sobrevivessem e que fossem para a escola para serem alfabetizados, para ir um pouco mais longe do que eles foram. E depois veio uma geração, a geração dos meus pais. A geração dos meus pais é uma geração que tem um compromisso de que os filhos não somente sobrevivam, não somente se alfabetizem, mas façam universidade, que os filhos possam ir à universidade, estudem, que possam crescer profissionalmente, alcançando lugares que eles não alcançaram, mas aí fica claro que a vitória que nós alcançamos é do esforço de todo um conjunto de seres humanos que, antes de nós, se desdobraram para nos entregar uma vida mais fácil. Portanto, às vezes, é sim ingratidão quando nós olhamos e escutamos pessoas apenas reclamando dos pais, dos avós, dos bisavós, sem levar em consideração em nenhum momento o esforço que cada um deles tiveram. É comum. Eu estava conversando com uma aluna também, e ela dizendo assim, insistentemente do ressentimento que tinha em relação à mãe, e eu perguntei para ela, no meio da conversa, eu achei seus dentes tão bonitos, essa prótese você fez aonde? E eu fiz de propósito, sabia que não era uma prótese? Ela falou, não, isso não é uma prótese não, Sandro, são meus dentes mesmo. Pois, que dentes bonitos, é muito lindo o seu sorriso. A sua mãe, ela tem prótese ou ela tem dentes? Não, a minha mãe usa prótese. Exatamente. A sua mãe é de uma geração que teve que usar prótese para que os filhos pudessem ter dentes. É tão fácil reclamar agora. É tão fácil não olhar para essas pessoas que têm sombras emocionais, que têm defeitos, mas que entregaram o que podiam. Uma vez eu encontrei com um aluno no aeroporto de Congonhas. Ele tinha sido aluno meu num curso de formação na área de gestão de pessoas. E aí ele, filho de uma pessoa muito rica, e eu perguntei assim, com 30 anos de idade, e aí, como é que tá? Perguntei como é que ele estava, aí depois ele disse assim para mim, tô daquele jeito, tô aí profissionalmente tentando aí estabelecer, criar algo novo e tal. Eu perguntei, e lembrei que ele se queixava muito da relação com o pai dele. Porque quando eu dava aula na universidade, eu ainda dou assim com menos frequência na Unicamp, em São Paulo, e na PUC do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu conversava com ele, ele sempre se queixava do pai. E era comum muitos alunos meus que trabalhavam, que estudavam no curso de gestão, se queixar dos pais, né? E aí ele disse assim, eu perguntei, e aí como é que está a relação com o seu pai? Você sempre falava como era tenso e difícil. Ele fez, bom, meu pai continua sendo aquele completo idiota. E até eu me choquei pela forma como ele falou, completo idiota. Porque professor, ele começou a narrativa dele. A narrativa é a forma como eu narro a minha história para o mundo, convencido de que a minha versão é a correta, de que a minha versão é real, de que eu sou o dono da verdade, a partir da minha perspectiva. Ele começou a fazer a narrativa sobre como ele enxergava aquela relação com o pai,
que ele chamava naquele momento de completo idiota. E disse assim para mim: porque, professor, o senhor sabe, eu fiz universidade pública, eu não me formei numa esquina da vida, eu falo 2, 3 idiomas, eu fiz um MBA na Universidade de Harvard, e o meu pai não deixa que eu coloque todo esse meu potencial na empresa. E aí eu escutei aquilo ali e pensei assim: bom, eu posso te fazer algumas perguntas? Você lembra que eu fui seu professor, mas eu sou psicólogo, e sempre que eu podia nas aulas, eu também trazia as questões de comportamento humano, afinal de contas era essa a minha função nas disciplinas que eu ministrava, e queria te fazer algumas perguntas, para que eu possa entender exatamente o que você está me falando. Quantos anos você está agora? Ele falou: 30 anos. Você tem que empresa? Eu disse: não, não tem empresa nenhuma. Você casou? Não. Tem filhos? Não. Ok. Quem foi que pagou a tua estadia em Boston, que é uma cidade caríssima de viver nos Estados Unidos, e te fez ficar somente estudando na Universidade de Harvard para fazer o teu MBA lá? Aí ele fez: painho. E você não tem nenhuma empresa, você não tem nenhuma banca de jornal na Paulista? Não. Ok, então congela. Você fala 3 idiomas, tem um MBA em Harvard, você morou nos Estados Unidos, fala inglês, espanhol, português, viveu para estudar, mas não tem absolutamente nenhuma empresa. Então congela e pensa e fala para mim: imagina teu pai com 30 anos de idade. Quem era teu pai com 30 anos de idade? Ele era casado? Era sim. Já tinha filhos? Tinha sim. Ele já era um empresário? Era um empresário bem sucedido. Ele herdou tudo isso? Não, ele fez do zero. Qual era a formação do seu pai? Ele não tinha terminado nem a 8ª série. Então você está dizendo para mim o seguinte: que um homem que não recebeu nada de herança, que só tinha 8ª série, e que aos 30 anos já era um pai de família, casado com filhos, e que do nada criou uma fortuna, é um completo idiota. E você, falando 2 idiomas, com um MBA em Harvard, que não tem nenhuma quitanda, é um gênio da gestão? Você percebe o quanto essa prepotência em não analisar as relações com a verdade, o coração aberto, faz com que as pessoas percam muito? Eu disse assim para ele: você sabe que o teu pai tem, as pessoas estudam em Harvard, que é o self-made man, o homem que faz a si mesmo, é um cara que do nada criou uma empresa. Ele é com certeza um dos cases ou casos estudados nos livros de gestão em Harvard, que você for olhar para ouvir a história de outros homens tendo na sua família um homem que não por acaso é seu pai e que tem essa história. E o que você aprendeu lá, ele sabe na vida. Ele é um pós-doutor na existência, e por tua arrogância você não está aprendendo com ele. Para que a gente possa honrar as pessoas, nós precisamos entender que elas, não obstante o fato que elas podem não ter nossa cultura, podem não saber usar a tecnologia como a geração de nativos digitais o fazem, ela é menor que a gente. Portanto, o mandamento do amar os nossos pais, a gente observa no texto do Evangelho, que é uma extensão da lei de amor ao próximo. Honrai o vosso pai e vossa mãe não é apenas uma regra religiosa, é mais uma extensão do amor ao próximo. E é como se amar ao próximo é um dever, imagine então amar os nossos pais. É por isso que não pode ser apenas amar os nossos pais, tem que ser acrescentado a esse amor a honra. Porque além de respeitá-los, abrange também o cuidado, a assistência, o reconhecimento. Mas é claro que você pode estar pensando assim: Rossandro, eu passei por abusos sexuais na minha infância. Eu passei por negligência, eu passei por abandono, eu tinha, por exemplo, uma mãe narcisista. Alguém pode estar pensando assim, dizer: é tão fácil falar disso sem lembrar ou sem entender e viver os contextos que eu vivi. De fato, alguns pais não cumprem o seu papel. Fato é. Ainda assim não se furtaram a nos trazer a vida. E nesse processo a gente tem que se preocupar muito menos com o que nos fizeram e muito mais com o que nós vamos fazer a partir disso. Porque se nós somos convidados no Evangelho do Cristo a perdoar os inimigos, imagine então o quão ainda mais forte é a solicitação de perdoar os nossos pais e sobretudo a nossa mãe. Sim, a mãe, ela tem uma função de grande força na vida psíquica dos filhos. É por isso que essa força é tão grande que esgota muitas mulheres.
Hoje a gente consegue ver em estudos que as mulheres desenvolvem muitas doenças porque elas sempre se cobram em ser perfeitas em tudo. Elas são a dona de casa devotada, a esposa devotada, a mãe de família, profissional, e elas têm que fazer tudo na perfeição e muitas vezes não tem espaço para ela. Sentem culpa quando vão cuidar de si, porque elas vivem tanto em função de cuidar dos outros, que quando o corpo pede, elas vão cuidar de si, e meu filho, e meu marido, e tu cuida também dos pais. É uma alma cuidadora por excelência, é uma alma que vem com todo esse refinamento para cuidar, mas que precisa ser cuidada, que precisa ser vista. Na perspectiva da psicologia, do desenvolvimento, nós percebemos, por exemplo, que as nossas relações primárias, elas influenciam o nosso desenvolvimento moral e emocional. E honrar os nossos pais não é apenas um dever, mas também uma forma de construir vínculos saudáveis para fortalecer nossa identidade. Inclusive, muitas vezes, tendo a oportunidade de corrigir em nossas atitudes aquilo que vem de geração em geração como deficiência, como vínculos disfuncionais, como pessoas que não cumprem o seu papel. É claro que a gente tem, assim, obviamente, naquelas relações, a ideia de que, mas sabe o que acontece? Aqui em casa era assim. Havia uma forma diferente no tratamento do amor. As pessoas têm essa sensação, às vezes ela é verdadeira ou não, e deixa marcas nas pessoas. No entanto, aqui se trata de imaginar que as pessoas entregaram o que elas podiam com o que elas tinham. Os recursos que elas tinham, intelectual, emocional, espiritual, a formação de mundo dessas pessoas, nos ofereceram geralmente o que essas pessoas não tiveram. Os nossos pais, na maioria das vezes, nos entregam aquilo que eles não tiveram. Eles dão um esforço a mais, eles nos levam um pouquinho mais longe. Talvez não tenha sido todos os metros que você queria caminhar na vida, mas foi o que foi possível para eles. E nessa construção saudável, a gente percebe o impacto que eles têm na nossa vida. Hoje, quando eu viajo e faço palestras em vários lugares do mundo, é muito comum as pessoas que acompanham meus trabalhos e veem, por exemplo, trechos recortados nas internets da vida, nos WhatsApps da vida, falando sobre a minha relação com minha mãe, sobre tudo que ela fez comigo, sobre as muitas coisas que ela me ensinou, o quanto a gente vê essa importância a ponto que hoje as pessoas chegam perto de mim e dizem assim, eu vim aqui não te parabenizar, Rossandro, eu vim parabenizar sua mãe. Ou eu vim parabenizar Janine, sua esposa. Porque eu falo muito da importância que as pessoas têm na minha vida. E ontem eu estava reunido no encontro de imersão de um dia com as pessoas numa empresa aqui que eu faço, que eu tenho, e aí eu fui conversar com essas pessoas e muitos que estavam me entrevistando como foi que eu consegui certas coisas, e eu falei, sabe, toda vez que alguém me fala sobre isso, me vem a minha mãe na cabeça com muita força. Porque eu lembro, por exemplo, Luiz Saigusa, que eu acredito que esteja aí na livraria ajudando Rubens com livros, inclusive com o lançamento do livro do meu amigo Jaime Ribeiro, né? Dom de Deus, que é um livro devocional incrível que eu recomendo vocês comprarem. E aí, Cláudia Saigusa, quando eu estava lançando o livro As 5 Faces do Perdão, ela perguntou para mim uma coisa, ela perguntou assim para mim, Rossandro, como é que você aprendeu a escrever? Quem te ensinou a escrever livros? E naquele dia eu nunca tinha me perguntado isso, nunca tinha me percebido como alguém que escreve livros. E aí quando ela falou isso, mais uma vez, quem veio à minha cabeça, gente? A minha mãe. Bom, a minha mãe era jornalista e ela usava uma máquina IBM, daquelas que tinha uma esfera, para elaborar o editorial, as coisas que ela fazia no jornal. E aí o jornal se informatizou. Quando o jornal se informatizou, ela não se adaptou muito bem a, digamos assim, os computadores. Então, nós compramos um computador para casa, um XT California, usava DOS e WS. E se você sabe o que é WS e DOS, saiba que você está como eu, já na fila do Aeróbus. A gente é velho, a gente nem era da época do Windows. E aí, quando chegou esse computador, minha mãe não se adaptou a ele. Então, eu, claro, mais jovem, me adaptei ao computador e o meu irmão trabalhava, eu só estudava, e a minha mãe fez o seguinte, eu vou escrever o artigo aqui do jornal, na página em branco, você digita, eu corrijo, você corrige, a gente manda para o jornal. Que era em disquete na época, não tinha internet. E eu, tá bom, ok. Aí eu pegava lá o texto dela, digitava, essa coisa todinha. Quando eu terminava, que ela corrigia, aí eu digitava, ela começava a corrigir de novo. Aí eu digitava, ela corrigia um texto, gente,
20, 30, 40 vezes, eu começava a ficar irritado, mas eu não aguento mais digitar esse texto. Ela fazia, é o dinheiro do jornal que nos alimenta. E a sua contribuição é só essa. O texto sou eu que estou fazendo. Mas é claro, adolescente fica irritado. E eu digitava. E aí quando Cláudia me perguntou, Cláudia Seguzan me perguntou, Rossandro, como é que você conseguiu aprender a escrever? Eu lembrei da minha mãe e eu lembrei do filme Karate Kid. Porque tem uma cena que o Sr. Miyagi está ensinando o Daniel San logo no início, e aí faz pinta e encera, Daniel San, pinta e encera. E ele fica irritado, porque ele acha que ele está desperdiçando o tempo dele, porque ele procurou o Sr. Miyagi para aprender a lutar, e não para pintar e encerar. E no final do dia, todo cansado, braço cansado, ele vai lá, Sr. Miyagi, você está me enganando, tal. E aí o Sr. Miyagi começa a fazer uns golpes, e ele, com o movimento de pintar, né, e encerar, ele estava adquirindo força e musculatura para a luta. E minha mãe, talvez nem com consciência disso, estava me tornando um escritor. E se você lê algum escrito da minha mãe, lê meu escrito, vai ver a identidade de escrita dela na minha escrita. Porque até quando eles não querem, eles estão nos ensinando a vida. E aí assim vai se desdobrando. E aí perguntaram para mim, como foi que você começou na universidade? Como é que você conseguiu dar aula? Eu comecei primeiro na universidade particular, depois fui para a pública. Mas você sabe uma coisa? Minha mãe, ela falava uma coisa para mim assim, ela sempre dizia assim, meu filho, quando alguém perguntar para você, você sabe tal coisa? Você diga que sim. Mas mãe, e se for uma coisa que eu não sei? Você diga, eu sei, você me dá 24 horas? Era bem assim que ela fazia. Nunca duvide de você. Você tem que dizer que sabe a coisa. Poxa, mas mesmo que eu não saiba, aí você corre atrás. Seu papel é correr atrás depois. Quando eu fui fazer entrevista na universidade que eu dei aula aqui, logo a primeira, na qual eu passei quase 17 anos dando aula, eu fui fazer entrevista, eu estava com o mestrado em conclusão, era anos 2000 por ali, e tinha 2 pessoas na vaga que tinham doutorados concluídos. Então, em tese, do ponto de vista de currículo, eles eram os candidatos muito mais prováveis do que eu. Mas eu fui, de todo modo. Mas aí teve uma entrevista. Na entrevista, a proprietária da faculdade perguntou assim para mim, você daria uma aula sobre qualquer tema que eu escolhi agora para você? Aí eu lembrei da minha mãe. Eu fiz, qual tema que você quer? Na época tinha sido aprovado o Mercosul, né? Essa união alfandegária aqui entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E estava também consolidando a União Europeia, estava com discussões sobre o NAFTA, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ela perguntou assim, eu queria que você falasse sobre os impactos da globalização econômica do mundo nas identidades e psiquismo dos indivíduos. Era um tema completamente exótico, novo, que ela puxou ali e disse, você falaria? E eu disse, falo sim. Aí ela fez, bom, como já está terminando aqui a hora, já está quase 9h30 da noite, não daria tempo. Mas amanhã de manhã você dá uma aula com esse tema? Dou sim, nem se preocupe. Amanhã, que horas? Tal hora. Bom, o que é que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu passei a noite inteira estudando sobre globalização, sobre como geopolítica interfere no psiquismo das pessoas, como conflitos, como economia, como o clima muda o psiquismo das pessoas, e fui criando um monte de links mentais sobre aquilo. Passei a noite estudando, lembrando da minha mãe. Diga que você pode e corra atrás. E fui dar aula, junto com os outros 2 que tinham doutorado concluído. O que aconteceu? Eu tinha um currículo menor, mas a aula foi tão mais excepcional que os alunos disseram para a dona, ele que tem que ser o professor. E mais uma vez, estava lá a assinatura da minha mãe. Só tinha virtude na relação com ela? Não, muitos defeitos. Mas eu me preservo o direito de deixar os defeitos somente para mim e para ela. Como diz numa frase que é atribuída, né, a um grande pensador, que diz assim, agora eu esqueci o nome do pensador, que diz assim, elogia em público e repreende na intimidade. Ou seja, quando alguém erra, você só conversa com a pessoa. Quando ela acerta, você conta para todo mundo. Então, os acertos da minha mãe eu conto para todo mundo. Os erros só diz respeito a mim e a ela, como filhos. Mas eu lembro de uma vez que uma vizinha chegou lá para bater em mim, queria que ela batesse porque eu tinha queimado a roupa da vizinha no quintal, e ela ficou me segurando, dizendo, calma, eu vou conversar com a senhora, eu vou pagar a roupa. Não vai fazer nada com ele, não, depois eu vou conversar com ele, né, meu amor? Quando a porta fechasse, meu amor viraria uma outra coisa, como virou, para me corrigir, para fazer com que eu entendesse que eu errei. E aí não tem como eu não perceber a todo momento a dívida que eu tenho com ela. Não tem como a gente não perceber como cada uma dessas pessoas contribuíram para a nossa formação. E claro, se eu me concentrasse
nos defeitos que minha mãe tinha, e ela tinha vários, se eu me concentrasse nesse ponto, a minha relação com a minha mãe seria uma relação difícil, porque eu ficaria apenas lamentando tudo que na relação com ela não fluiu e não funcionou. Todas as vezes que as dores dela se transformaram em algo que ela quis me afetar ou me atingiu pelas próprias dores. Como muitas vezes as próprias dores que ela viveu também muitas vezes quase comprometeu o meu casamento. Eu poderia me concentrar nisso. E ao me concentrar nisso, eu teria minha narrativa, eu teria meu discurso. Olha, sabe por que minha vida não deu certo? Porque a minha mãe era difícil, porque a minha mãe tinha muitas dores e ela machucada me machucava. Eu poderia contar somente as coisas que não funcionaram no meu relacionamento com a minha mãe. Mas seria não honrá-la, seria não perceber que quando ela não cumpria o papel é porque era a criança ferida dela. E que ainda assim se cumpriu esse papel. Minha mãe casou com 16 anos, gente. Meu pai com 17. Hoje você nem imagina alguém casando com essa idade. No entanto, eles estiveram ali disponíveis para que a gente viesse à vida. Então eu tenho por ela uma profunda gratidão. E no momento em que a gente agradece, no momento em que a gente observa na relação aquilo que é funcional, a gente dá ênfase àquilo que a gente tem que aprender. Porque a gente aprende, inclusive com os erros dos nossos pais, que pais nós não devemos ser, ou que aspectos dos nossos pais nós não devemos reproduzir na vida dos nossos filhos. Assim como alguém que vai ser educador, eu tenho certeza que aí nessa plateia imensa tem vários professores. Levanta a mão aí quem é educador, por favor. Eu consigo ver aqui a sombrinha das mãos vocês levantando. Pode levantar a mão quem é educador aí. Bom, a gente quando vai se tornar professor, a gente tem dois modelos na cabeça. O professor que a gente não quer ser, ou o professor que a gente quer ser, ou professora. A gente lembra dos professores que nós gostávamos, amávamos e que eram pedagógicos e amorosos, e dos irresponsáveis, negligentes, né? Então a gente tem aqueles dois modelos. Então até aqueles que se equivocaram nos ensinaram o que corrigir na nossa jornada de educador. Assim também, como filhos, aprendemos com os nossos pais aquilo que nós devemos corrigir, aquilo que nós devemos fazer diferente na nossa vida. E foi exatamente esse processo. Olhando, vendo tudo que poderia fazer diferente. E ao invés de olhar para todas as coisas dolorosas que eu e minha mãe vivemos na nossa relação de filho e mãe, eu aprendi com essas coisas, mas eu me concentrei em observar tudo que o lado saudável dela me ensinou. Tudo que a força dela em meio à dor me ensinou. É natural que alguém ferido, que se separou com 26 anos, que sofreu preconceito, né? Que passou necessidade, tivesse muitas dores. É muito natural que essas dores, muitas vezes, tenham criado uma capa protetora, meio que como se fosse uma armadura para enfrentar o mundo. E essa armadura de enfrentar o mundo, muitas vezes, me machucou. Mas foi uma forma de se defender da vida. Essa armadura que também me machucou foi a armadura que também me defendeu. E aí eu escolho o que eu penso. Eu fico com o machucado ou com a defesa? Eu fico com a sombra ou com a luz? Eu fico com o conselho de Paulo de Tarso. Vê de tudo. Ou seja, não seja inocente, não tenha falta de consciência, não perca a complexidade da vida, do mundo e dos relacionamentos, não perca a compreensão do todo, mas ao analisar o todo, retende o que é bom. Reter o que é bom é honrar, é perceber que eles entregaram para nós aquilo que é mais significativo. A gratidão é uma virtude na nossa vida. A gratidão, ela nos transforma num ser capaz de retribuir os cuidados recebidos com amor, com atenção e com respeito. A gratidão é uma virtude que remonta à filosofia estoica, que enxerga a vida como um presente dos que vieram antes de nós. Marco Aurélio, por exemplo, ele agradecia continuamente por tudo que havia aprendido com seus pais e seus mentores. Porque a gratidão é uma forma de reconhecer o outro, a diferença que o outro tem, a contribuição que ele tem como sendo quem é na minha vida, na nossa vida. Estudos de psicologia positiva mostram que a prática da gratidão está completamente associada ao bem-estar e à redução de estresse nos relacionamentos familiares, em saúde emocional. É quando, de fato, a minha alma amadurece e não fica olhando o que não funcionou na relação, mas o que foi possível que funcionou.
é preciso sair desse lugar. E esse lugar, muitas vezes, é difícil porque é tão confortável, gente, ter a quem culpar, né? É tão confortável. Ah, tudo é porque minha mãe não me amou. É tudo porque minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Tudo é porque meu pai. É tão confortável ficar nesse lugar. Um adulto de 30, 40, 50, 60 anos. Você vai conversar e ainda está falando mal dos pais. Porque se infantilizou. Paralisou. Quando nós não honramos, nós nos paralisamos. Nós não construímos uma jornada de crescimento e maturidade psicológica. Nós ficamos estacionados no lugar da criança ferida, sem lembrar em nenhum momento que aquela mãe também é uma criança ferida, que a avó era uma criança ferida e que cabe a mim, na minha vez, no momento de ser adulto e sê-lo de fato, e não somente na carteira de identidade com a idade avançada, mas adulto, que entende, a vida me entregou isso. E é com isso que eu vou fazer a minha jornada. E vou agradecer por tudo que foi possível, ainda que não tenha sido o que eu idealizei como a mãe perfeita. Mas foi o que foi possível e eu estou fazendo minha jornada. O peso da ingratidão tem consequências muito grandes. O próprio texto do Evangelho aborda que é uma falha muito grande, porque traz consequências tanto nessa vida como na outra. Porque a relação entre ingratidão e sofrimento é apresentada dentro do conceito de lei de causa e efeito. No momento em que eu não observo o que foi possível ser entregue para a vida, agradeço e sigo, eu apenas fico numa posição de ruminador psicológico, de lamentador da existência, de alguém que só olha o que não está funcionando e não alguém que plenamente olha para a vida e agradece o que foi possível. No pensamento existencialista da filosofia, por exemplo, há um convite para que a gente reflita sobre o papel da liberdade e da responsabilidade. O que quer dizer que nessa relação filial, mesmo que os pais tenham falhado, cabe a nós, filhos, escolhermos uma postura de respeito, de amor e de gratidão. Mesmo que eles não tenham cumprido o papel, eu tenho a escolha de não repetir. Essa é uma escolha adulta, é uma escolha madura, é uma escolha de evolução. Nas constelações sistêmicas, há um destaque que a ingratidão e o julgamento dos pais gera profundos padrões de desequilíbrio emocional. Aceitar os pais como são e não como nós gostaríamos que fosse, representa um romper de ciclos de sofrimento e maturidade emocional e psicológica. Existe uma complexidade profunda na relação com os nossos pais. E o texto do Evangelho reconhece isso, que alguns pais podem falhar nos seus deveres, mas enfatiza que esse julgamento só cabe a Deus, não aos filhos. Porque nós temos os pais que precisamos ter. Nós nascemos na família que nós necessitamos nascer. E a lei de caridade exige indulgência e perdão, mesmo nas situações com dificuldade que a gente tem. Quando a gente escuta Jesus dizer assim, amai os vossos inimigos, o texto ele leva o perdão para um nível ainda mais profundo quando nós aplicamos na relação com os pais. Porque se nos é solicitado amar um inimigo que veio devotado para nos destruir, que não nos deu a vida, porque você pode até ter um pai, uma mãe que foi realmente uma pessoa difícil e talvez até tentou destruir, mas te deu a vida e você está aqui. Então, ainda assim, imagina, se eu tenho que amar o inimigo que não me deu a vida, imagina quem me deu a vida. Muitas vezes, os conflitos entre os pais e filhos refletem os padrões transgeracionais, né? Então, trabalhar o perdão permite que ambos rompam esse ciclo de mágoa e possa, então, construir uma relação que você trabalhe o amor incondicional como ponto de partida para curar a vida em família. Amor sem condições. Cura. Aquilo que é olhar para a vida e dizer aquilo que foi possível eu aceito e me curo. Eu saio da posição de queixa, eu saio da posição infantil, eu deixo de ser aquele jovem que com 30 anos chamava o pai de completo idiota, quando ele estava sendo o idiota completo ao dizer tudo aquilo, ainda desonrando o pai que tudo proporcionava para a vida dele. A lei de causa e efeito tem um caráter universal. E nesse texto há uma exploração muito clara entre que a ingratidão dos filhos tem consequências em perspectivas e responsabilidade na nossa vida. É fundamental que a gente entenda isso. A ingratidão, ela reforça padrões negativos nos relacionamentos e ela perpetua dinâmicas destrutivas de intimidade emocional. Eu vou se tornar uma pessoa
tão complexa e difícil quanto a pessoa que eu critico. Como diz a música, que Elis Regina muito cantava, né, de Belchior, compositor cearense, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E Renato Russo, né, poeta brasiliense, candango, dizia muito claramente assim que você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, mas isso é absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer, se crescer criança. Porque se tornar adulto mesmo, se crescer adulto, se amadurecer, você olha para tudo que foi oferecido com gratidão, para tudo que foi permitido viver com gratidão e simplesmente segue a sua vida. E você não perpetua a dinâmica disfuncional destrutiva. Você se torna alguém que corrige, na sua vez, a forma como você se relaciona com quem vem depois de você, na construção de uma vida melhor. Vocês sabem que nós vivemos um tempo complexo. Não precisa ser nenhum grande estudioso para perceber a delicadeza do momento pelo qual nós passamos. Vivemos um momento de profunda fragilidade geopolítica, vivemos um momento de profundas divisões políticas, vivemos um momento de profundas manipulações nas redes sociais, vivemos um momento em que as pessoas estão divididas, em que a dor chega mais forte aos corações, vivemos um momento em que muitas pessoas atentam contra a própria vida, fragilizam-se diante da dor do mundo e das próprias dores pessoais. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos ter raízes fortes para suportar os vendavais da vida. Quando uma planta está bem plantada, ela suporta os vendavais da vida. E não existe solo mais fértil para o plantio da nossa identidade que não o lar, a família. Esse lugar imperfeito onde nós nos desafiamos a nos amar, a nos perdoar e a continuar. Renato Russo tem uma música dele há tempos em que ele, com muita antecedência, faz um panorama da geração atual e da fragilidade na qual nós nos encontramos. Vemos um mundo hoje em que tudo é possível, tudo é fácil, tudo é permitido. E ele faz essa percepção ao dizer, parece cocaína, mas é só tristeza. Parece que tudo é permitido, a geração que tem mais liberdade financeira, mais acesso à tecnologia, mais liberdade sexual, é a mais depressiva, a que mais atenta contra a própria vida, é a que mais tem transtornos. Nós somos a geração que tem farmácias em cada esquina e poucas livrarias, em que abrimos mão do conhecimento para querer soluções fáceis. E muitas pessoas, no mundo em que as famílias deixam de cumprir o seu papel, em que as pessoas se distanciam dos pais e têm vergonha do pai e da mãe, não quer nem que leve na escola, e começam a seguir alguém na internet, nós percebemos as pessoas perdidas nesse processo. Por isso que na música diz assim, há tempo nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, e há tempos são jovens que adoecem. E aí ele diz no final, após analisar todo esse contexto, não na voz de esperança, mas de esperança dizendo, mas meu amor, disciplina é liberdade. Porque só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito, como honrar, é quem tem liberdade de ser quem deseja ser. Compaixão é fortaleza. E no final ele diz assim, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. E as pessoas que o conhecem, os críticos, dizem que ele se referia à família, que ele dizia que era melhor do que ele merecia. A compreensão que ele tinha da grandeza do papel dessas pessoas na formação da vida dele. Na vida dele, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós. São pessoas imperfeitas, são pessoas que carregam suas dores. Nós somos os pais possíveis, nós somos os maridos, esposas possíveis, nós somos os filhos possíveis, nós somos os professores possíveis. E que nós possamos olhar para essas pessoas não apenas para a sombra, para o que não funcionou, mas para o que foi possível ser entregue, retendo, como diz Paulo, o que é bom. A minha mãe, a gratidão é eterna por cada conquista, por cada espaço que se abre, por toda a confiança que ela depositou em mim, pela fé que ela tinha em mim quando eu só tinha dúvidas, por ter me emprestado uma fé que era dela até que se tornasse minha.
por ter sido, sim, essa figura de proa na minha existência. E que, mesmo ainda não estando mais aqui fisicamente, continua reverberando dentro de mim, certamente vendo, vibrando pelo que plantou. Que nós possamos aprender a colher o que foi plantado em nós. Porque se eu ficar somente com a dor, eu fico vendo os espinhos e esqueço da rosa. Que nós possamos enxergar a rosa que foi plantada no nosso coração, mesmo que com ela comumente venham espinhos. Que nós possamos nos concentrar nas pétalas que se desdobram, no aroma que exala, naquilo que a gente entrega. Toda vez que eu estou falando com vocês, onde quer que eu esteja, quem está aqui é o filho de Adelma, o filho de Laércio, o neto de Albertina e de Gideão, o neto de Manuel Ineu e Letícia. E muitas outras pessoas que antes de mim amaram para que eu estivesse aqui. Há, de nossa parte, uma grande dívida. Não uma dívida pesada, mas uma dívida amorosa, uma dívida de gratidão por todos que, com os limites que tiveram, nos entregaram o melhor da vida. E que nós possamos, então, exalar esse perfume. Se nós nos concentrarmos na rosa e não apenas nos espinhos, nós podemos desabrochar, nós podemos encantar, nós podemos perfumar a vida, porque fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece rosa. Então imagine quando você oferece a rosa que foi plantada no seu coração, o perfume que exala de você para os demais. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família de vocês. E as mães, que sem elas, pelo esforço, pelo sacrifício, não estaríamos aqui. Um beijo no coração, muita paz. Nós agradecemos, então, o nosso querido amigo Rossandro Klingen. Que palestra incrível! Muito obrigada, Rossandro, e pelo esforço, por estar aqui conosco. E desejamos tudo de melhor a você. Muito obrigada.